Os desenhos originais da época fazem da Praça da Saudade um dos locais mais interessantes da cidade. Esse contorno, esse entorno aqui trabalhado de forma a propiciar às pessoas uma passagem bonita, uma passagem com ventilação, onde elas se encontram. Cláudio, essa Praça da Saudade, o nome não é à toa, né? Aqui tem muita história aqui no entorno dessa praça. Nem um pouco. Que precisa ser contada e que merece essa preservação. Com certeza. Não é à toa que ela é chamada Praça da Saudade. Ali atrás de nós, onde nós vemos o Clube do Rio Negro, né? Era o cemitério, daí a razão da Praça da Saudade. Então era inicialmente um cemitério, depois foi construído, foi removido para São João Batista e foi feito então o clube. Mas nós temos muita coisa mais aqui. Por exemplo, aqui na esquina daquele prédio azul, com hoje é defensoria, qualquer coisa, Escola da Magistratura. Ali funcionou a reitoria da Universidade do Amazonas. Lá do lado oposto iniciou a Faculdade de Engenharia. Aqui nesse local, onde hoje é a Caixa Econômica, que já foi o BNH, salvo engano, era um clube judaico, era hebraica, era nesse terreno, num terreno do lado, entendeu? Então havia muita vida aqui dentro dessa praça. E algumas que não deixaram saudade, como graças a Deus, excluído o prédio que foi da Chan e que foi demolido há algum tempo para resplandecer novamente a praça. Na verdade, esse prédio, quando ele foi feito, até que ele não era tão feio assim. Na realidade, era um prédio feito dentro dos ditames da arquitetura moderna, ele era sob pilotis, ele deixava o espaço livre para o pedestre, ele não obstruía tanto a visão no nível da visão das pessoas, ele foi projetado e construído com certo cuidado, à época que ele foi feito. Posteriormente, é que ele foi desfigurado, com um fechamento pelo Senado, para que a Chan ocupou o prédio, né? Então ele ficou realmente aquela coisa horrenda de que a gente tem lembrança. E a praça, por conta disso, passou por várias reformas, né? Ela foi modificada, ela foi praticamente toda demolida, foi feita e refeita várias vezes, até que, após décadas, ela, para nossa alegria, ela volta para a forma original dela. Isso aí leva para a gente uma reflexão. Ou seja, amigo, cidades têm memória. Cidades, como organismo vive, elas têm memória e elas se esforçam para recuperar a sua memória. O esforço para você recuperar essa praça é um esforço de muita gente, é um esforço de muitas pessoas que puseram seu prestígio, sua capacidade de realização para retornar essa praça, mas com certeza eles agiram também no sentido de atender os reclamos de uma sociedade, porque se ninguém ligasse também ninguém ia querer saber como é que essa praça ia ficar. Então, na realidade, isso aqui prova, né, que a nossa memória tem preço. Aí a gente cai a seguinte pergunta: se em vez de fazer tanta reforma nessa praça, a gente tivesse mantido essa praça ao longo dos anos, ela não teria cumprido a sua função e teria custado tão menos para a sociedade? Sabe? Então, é bom a gente refletir um pouco mais sobre os nossos espaços públicos, porque não se trata apenas de quantificações, áreas para serem ocupadas, volumes para serem transportados, ou ocupações, isso, ou quanto você retira disso ou não. E os espaços têm significado. Isso é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça da gente, com certeza. Cláudio, foi interessante você tocar nesse assunto em especial da memória da cidade, da sua história, e como ela reage, ela vai reagindo, ela leva um tempo para reagir, mas ela reage. A gente precisa tocar num ponto que eu acredito que seja determinante para os próximos anos, para as próximas 2 décadas, né? Que é a instalação do novo modelo de transporte coletivo, que seria o monotrilho na cidade de Manaus, que é um modelo já definido, que vai acontecer, e dentro de alguns parâmetros. Hoje esses parâmetros incluem a instalação via aérea, né, ou via superior aqui, nessa parte histórica. Como você avalia essa proposta e que alternativas nós poderíamos discutir ou colocar na mesa para discussão pelo poder público para ajudar a preservar esse patrimônio histórico? Eu diria que isso é uma discussão que a gente tem que fazer com muito critério, com muito cuidado. O histórico desse tipo de intervenção, ele não é bom, né? Se nós pegarmos desde as primeiras intervenções, que são
as famosas cidades-jardim inglesas, ainda do século XIX, estruturadas quando o trem era o grande sistema de transporte coletivo, a história nos mostra que essas cidades tiveram inúmeros problemas. Problemas de alcoolismo, problemas de altos níveis de separação das famílias, enfim, tudo aquilo que influi negativamente na qualidade de vida das famílias aconteceu nessa cidade exatamente por conta dessa falta, vamos dizer assim, eu nem diria de critério, seria dizer muito, mas essa falta de sensibilidade. Tudo bem que era uma coisa que estava se formando, não existia um conhecimento ainda sobre a época, mas essas cidades formadas como famosas cidades dormitórios, ligadas por um excelente sistema de transporte, então transportavam números de um lado para o outro, no final do dia traziam esses números de volta. Isso provou ao longo do tempo não ser suficiente para a qualidade de vida das pessoas. E nós temos vários outros exemplos. Nós temos Boston, que está demolindo, já demoliu praticamente, nada mais nada menos do que o Kennedy Expressway. O filho da terra, do Rio de Massachusetts, o filho dele, simplesmente o Kennedy Expressway foi demolido para que ele passasse a desobstruir a frente da cidade. E foi feito um novo sistema de transporte. A Coreia do Sul, Seul, que tinha feito uma avenida por cima de um rio que corre na cidade, para fazer uma via expressa, essa via foi demolida e foram feitos parques em volta dessa cidade. Toda hora a gente vive escutando dizer que vão demolir o Minhocão de São Paulo, substituir por alguma coisa, porque as deseconomias que ele criou são muito maiores do que as vantagens que ele traz. Então, aqui já demos o exemplo daqui da nossa própria praça, um exemplo pequeno dentro desse universo muito grande, mas já demos o exemplo da nossa própria praça, de como essa sociedade reage. E hoje em dia, tudo que a gente faz em urbanismo, em arquitetura, visa a qualidade de vida. E o mundo aos poucos está se dando conta, tanto é que os países se mediam só pelo PIB, né? Hoje você já tem os índices de qualidade de vida, de como já se mexe na metodologia para ver se esse crescimento ele chega às pessoas, a distribuição de renda, a extensão da qualidade para toda a população, enfim. É nesse contexto que a gente recomenda que seja olhado com mais critério esse trecho em particular, não o monotrilho como um todo, mas esse trecho em particular que vai... Esse pedaço, né? Esse pedaço aqui. Esse pedaço que vai daqui da Leonardo Malcher até a Praça da Matriz, que é onde ele atravessa o centro histórico, né? Tá aqui, ó, nós estamos olhando para lá e nós estamos vendo que esse prédio que foi demolido, que abriu a visão, simplesmente no lugar dele nós vamos colocar um trilho passando um trem. A mim parece um contrassenso quando existe solução, né? Nós temos uma diferença de altura bastante significativa. Deste ponto daqui, da Leonardo, que ele fica aproximadamente na cota 50, até o ponto de lá da Matriz, que fica por volta da cota 30. Então nós temos aí cerca de uns 20 metros de distância, de altura, entre aqui o cruzamento da Constantino e a Leonardo, e lá a Matriz. Então e logo em seguida nós temos uma descida muito grande, temos quase que um vale, né? O vale daqui da Constantino Nery todo. Então esse trem que vem pelo alto, por que que nesse trecho entre a Leonardo e a Matriz ele não pode ser subterrâneo? É tecnicamente viável. Você vai dizer, ele vai pegar água. Não vai, ele terá problemas de água possivelmente da 24 de maio para lá. Mas não é difícil, pô. Cidade do México, o metrô dela passa por debaixo do pior solo do mundo, que é solo de lama. O metrô do Rio de Janeiro passa por debaixo do Teatro Municipal, que nem pode retirar água, porque senão a fundação do Teatro Municipal, que é de madeira, iria apodrecer. E ele passa, não foi feito nem rebaixamento de lençol. Então técnica existe. Aí você vai dizer para mim, isso custa muito caro. Eu me atreveria a dizer o seguinte: o número de uma intervenção como essa, de fazer esse trecho, que é um trecho de cerca de 1 quilômetro, dos 26 quilômetros previsto para a parte inicial do metrô, fazer esse trecho, parte subterrânea, eu me arrisco a dizer que seria qualquer coisa, no máximo, na ordem de 3% da obra. Aí é que eu te digo, será que a nossa memória não vale isso? Isso vai passar por o lugar onde foi assinada a elevação do Amazonas à categoria de província, a Rua da Instalação. É o nascimento do nosso estado. Isso vai ser demolido para poder passar com monotrilho aéreo conforme o projeto, né? Isso vai passar, vai chegar na Praça da Matriz,
né, que é a nossa praça referência, de onde a cidade realmente nasceu como cidade planejada, ela nasceu da matriz para cá. Isso vai modificar intensamente aquela redondeza. Será que essas coisas todas do patrimônio, elas não valem a nossa memória? E depois te digo mais. Possivelmente até terminar de afundar o patrimônio nessas áreas, né? Lógico, Relegando a degradação total. De novo, é um contrassenso. Você vê o governo do estado fazendo um trabalho belíssimo, né, já acompanhado pela prefeitura aqui nessa praça, nas áreas do Prosamin, nas áreas em volta do Palácio do Governo. Enfim, você vê os trabalhos que realmente a gente só merece elogios, né? Aí de repente você vem e introduz um ET, assim, no meio da história toda, e aí o que a gente faz? E as chamadas deseconomias que isso pode criar com a desvalorização dessas áreas. Porque você vai ter um trem passando próximo à janela, a rua vai afinando daqui para lá e você vai ter esse trem passando próximo à janela. Ninguém gosta de morar com seu trem passando à janela, né? Cuidado com o trem, né? Pois é, a última cidade que tem isso, por exemplo, o caso de Chicago, que tem o loop, né? Já antigo, desde o início do século passado, que existe o loop, passando na cidade, que já foi símbolo de modernidade, né? Hoje tem entre as suas áreas mais degradadas justamente a área onde esse loop passa, porque ele passa acima do exatamente que o nosso vai passar. Ele passa tipo assim, no segundo andar das casas, passando por lá. Então, um grande porão, né? Acaba criando um grande porão, né? Uma área onde você vai ter difícil de limpar, você vai ter mendigo, você vai ter marginalidade, e atrair tudo que é de ruim para o logradouro. Quando se você fizesse esse investimento nessa qualidade, poderia acontecer o contrário, uma área bem servida de transporte, quem sabe não ajude na revitalização dessa área. Depois, uma revisão do plano diretor para incentivar escritórios, incentivar outras atividades a virem para cá para o centro da cidade, já que você está bem servido de transporte, a gente podia iniciar em um círculo virtuoso para a cidade. E não entrar naquele nosso círculo vicioso de destruir as coisas que a gente normalmente constrói com tanta dificuldade, né? Na realidade, porque a gente sabe que a gente não é rico. É isso aí. Bom, a gente volta daqui a pouco falando um pouco mais com o Cláudio Nina a respeito dessas ideias para a preservação do patrimônio e da suposta saudade que nós temos assim desse respeito, né? Porque antigamente, né, Cláudio, assim, você falou uma coisa interessante. A Praça da Matriz, ela abre um leque para diversas outras praças. Sim. De quadra, uma determinada quantidade de quadras, existiam espaços públicos onde as pessoas podiam se encontrar, conversar e discutir a vida, né? Onde a vida acontecia. Verdade, é o nosso eixo de crescimento da cidade. Se você for pegar essa rua aqui, a Epaminondas, ela tem uma característica interessante. A rigor, ela começa no Porto e acaba em Itacoatiara. Então foi o nosso eixo de crescimento, né? O eixo determinado ainda pelo plano de Eduardo Ribeiro, onde corria o bonde. Então ela já teve um bom sistema de transporte, ela nasceu com um bom sistema de transporte, onde foi instalada a infraestrutura melhor que você tinha na cidade. Você vê, tem a Praça da Matriz aqui embaixo, você tem aqui a Praça da Saudade, mas aqui em cima, você tinha a Praça General Osório, que foi tomada pelo Zé, mas era outra praça. Quer dizer, era uma via bem servida de espaços públicos, né? Isso tudo a gente vai perdendo. Sem usufruir. Hoje é uma beleza você vir para cá, para essa praça, ver as pessoas que vêm da escola sentadas, conversando, fazendo hora para pegar, trocando ideia, outros andando aqui, fazendo exercício. Isso aqui estava tudo abandonado, porque todo mundo tinha medo de vir para cá, né? Aqueles botecos, estava cheio de boteco, tudo sujo, tudo imundo, perigoso. Isso acabou. Então isso é bom você ver as pessoas retomando os seus espaços públicos. Então é isso que a gente gostaria que as pessoas que estão planejando esse nosso monotrilho, elas tivessem essa consciência, né? Que elas poderão ter uma influência muito grande para bem ou para mal no desenvolvimento da nossa cidade. Como a dívida sempre será nossa, eu acho que a gente tem o direito de pedir a eles, olha gente, cuide direito do nosso dinheiro, porque pense um pouquinho mais. Isso aí, a gente volta daqui a pouco. A gente volta já com esse papo super legal com o Cláudio Nina. Não sai daí.